Muito bom dia, turma, tudo bem? Bom, hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa aula de climatologia, só que agora a gente vai tratar sobre climas do Brasil. A gente só precisa recapitular algumas coisas rapidamente. Na última aula, a gente começou falando sobre a diferença de tempo e clima. Vamos lembrar que tempo é a condição momentânea da atmosfera, enquanto o clima é uma média de tempos atmosféricos, mais ou menos em 30 anos. Então, quando a gente pega e vai ver como é formado cada um desses 6 climas que nós temos no quadro, nós estamos tratando de uma condição média nos últimos 30 anos. Tudo bem? Além disso, nós também falamos sobre os fatores climáticos e os elementos climáticos. O que eu quero chamar a atenção para vocês nesse momento, para linkar com a nossa aula, são as massas de ar. As massas de ar, elas vão impactar de tal maneira que praticamente cada uma delas interfere em cada uma desses climas. Nós podemos perceber que nós temos 6 climas, mas são 5 massas de ar. O que acontece aqui? No semiárido é o único que não vai ter esse impacto direto da massa de ar. Na verdade, o seu impacto é a falta da mesma. Tudo bem? Bom, olha só, para a gente começar. Território do brasileiro está entre 23 norte e 23 sul. Isso quer dizer que ele é intertropical. A única parte do país que vai estar fugindo dessa zona intertropical é o sul, onde a gente vai estar tendo clima subtropical. Além disso, nosso relevo é muito desgastado. Então nós não vamos ter uma grande altitude, como a gente consegue enxergar nos Jogos de Libertadores, quando a gente vai ver o Flamengo jogar contra o Bolívar, quando a gente teve um Vasco Real Potosí. A gente não tem tanta altitude assim no nosso território, mas nossas altitudes já causam frio. A gente já volta nisso de novo. Bom, começando, a gente tem 6 tipos climáticos. O primeiro, que eu de cara quero começar com vocês, é o semiárido. Por que eu trouxe o semiárido diferente? O semiárido, ele é o único que, pela falta da chegada da massa de ar, muito por conta tanto da MTA e da MEA, que não conseguem levar a umidade até lá durante o ano inteiro, ele cria uma relação ali de um bioma mais focado na caatinga, onde a gente vai ter uma vegetação muito mais seca durante o ano inteiro, onde a gente vai ter o sertão nordestino, tendo caracterizado seu clima como quente e seco pela ausência de chuvas. Quando chega a chuva lá, Gabriel? Porque você colocou aqui que tem poucas chuvas no verão, quando a MEC está forte. Quando a MEC fica forte, ela consegue chegar lá no verão e distribuir um pouco das suas chuvas através dos rios voadores. A gente já fala sobre a MEC. Começando pela tropical, na tropical a gente já começa a preencher mais essas massas de ar. Por quê? O tropical ele vai estar mais focado no centro-oeste. Repare que a gente está vendo nos primeiros tópicos sempre a localização. Na tropical a gente vai ter 2 momentos no ano. Um verão quente e úmido. Por que quente e úmido? Porque aqui a gente vai ter a chegada da nossa MEC. A MEC, ela chega aqui, tá? E fala, olha só, cheguei rapaziada, trouxe a umidade, trouxe a bebida aqui pra gente comemorar nosso churrasco no calor. Quando chega o inverno, frio e seco, a MEC fala assim, rapaziada, é minha hora de ir embora, já deu, estão me chamando lá na linha do Equador. Então chega a massa tropical continental, a MTC. Vamos lembrar quais são as características da MTC? A MTC, ela vai chegar e vai ser fria, no caso ela vai resfriar um pouco, ela não chega a ser fria, ela é quente, mas ela vai resfriar um pouco por conta da época do inverno, da falta de incidência solar, e ela vai ser seca, então a gente não vai ter chuvas nessa época. Indo para a tropical de altitude, a gente também tem a região serrana. Lembra que eu te falei sobre altitude? Quanto mais alto eu estou, mais frio fica. Igual a gente estava falando, se a gente for parar para lembrar, quando o Flamengo jogou contra o Bolívar lá, todos os jogadores estavam o quê? Com manga comprida por conta do frio. Nessa região a gente vai ter um verão ameno, lembra do clima frio, e chuvoso. Isso quer dizer que a gente vai ter chuvas focadas no verão. Novamente, quem chega aqui nessa região, nessa época, vamos lembrar? Falou a MEC? É a MEC, Massa Equatorial Continental. Então a MEC vai estar aqui novamente aparecendo no nosso clima dessa região. Inverno frio e seco, já que é uma característica natural das áreas de grandes altitudes. A gente não tem tantas chuvas, na época do inverno e já vai ser mais frio, tudo bem? Subtropical. O subtropical é aquela região que eu falei do sul, lembra? Que a gente vai ter mais um clima próximo do temperado, com 4 estações bem definidas.
Quem vai agir aqui o tempo inteiro? Quem vai estar aqui fazendo assim, rapaziada? Cheguei, essa área aqui é minha, é a MPA, a massa polar atlântica. Ela vem dos polos com a sua massa de ar fria e coleta essa umidade do oceano, trazendo então chuvas bem distribuídas durante o ano inteiro. Logo em seguida, a gente começa a entrar nos climas que eu quero chamar mais a atenção de vocês. Por quê? O tropical litorâneo, e a gente vai estar dando essa introdução hoje e a gente vai terminar na próxima aula, ele vai estar sendo presente no litoral sudeste e nordeste. Só que ele tem uma diferença. No litoral sudeste, ele vai ter chuvas mais focadas no verão. Como a gente pode ver aqui, mas professor, você botou no C. No C, vamos lembrar lá na cartografia, o que significa na roda de vento se é sudeste. Quando a gente fala sobre chuvas concentradas no verão, a gente está falando porque essa chuva só vai estar ali presente, não vai estar ali, mas ela vai estar mais presente no verão, tá bom? Já no Nordeste, a gente tem as chuvas concentradas no outono e inverno, que é o momento que a MPA chega lá. E nesse encontro com a MEA e com a MEC, ela cria aquelas chuvas frontais, tá bom? Bom, indo aqui para o equatorial, e aí o equatorial é muito interessante, porque ele é um clima que ele está diretamente ligado ao bioma amazônico. Por que o bioma amazônico é tão importante? Eu falei para vocês lá na última aula que toda a massa de ar que se forma no continente ela tem uma origem seca. Só que a MEC não tem. Por causa de quem? Por conta da Amazônia. Enquanto a Amazônia estiver presente, estiver forte, soltando toda essa umidade, essa evapotranspiração, tá tudo MEC. Entendeu? Tudo MEC? Não? Tudo bem. Bom, vai estar tudo, a massa equatorial vai continuar úmida e vai estar trazendo essas chuvas. Quando é o verão, você pode ver que ela impacta tanto no tropical, quanto no tropical de altitude, levando essas chuvas, chegando até o semiárido, nas chuvas na época do verão. Mas se eu retiro esse bioma, ela perde parte dessa Amazônia, dessa evapotranspiração, tá? E diminui essas chuvas, vai causar seca, por exemplo, em São Paulo, tá? Cara, lá não tem época fria, é quente o ano inteiro e úmido. Quente e úmido. O meu amigo, um dos meus melhores amigos da Marinha, ele estava lá em Manaus, ele falava que ele tinha que escolher entre sair na época, no horário de vai chover, ou antes da chuva, ou depois da chuva. Por quê? Porque era certo que toda final da tarde tem chuva lá. É certo, gente, é certo. Então a gente vai ter uma característica de uma alta nebulosidade todos os dias, a partir dos rios voadores. É importante lembrar dos rios voadores. Eles impactam toda essa dinâmica do Brasil, tá? Essa levada de umidade que a MEC leva é a partir dos rios voadores. E vai ter o calor o ano inteiro, tudo bem? Na nossa próxima aula, a gente vai dar prosseguimento nesse aprofundamento de cada uma desses tipos climáticos, tudo bem? Entender um pouco melhor o tropical e sua relação com o cerrado, o semiárido e sua relação com o planalto do Borborema, o tropical de altitude e sua relação com a MEC na época do verão, tudo bem? E a gente dá esse prosseguimento, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula!